Você come pouco e não consegue emagrecer? Será que você realmente está comendo pouco? Eu vou te mostrar hoje um comparativo de uma moça que ela perdeu 30 quilos. Sim, 30 quilos. E ela também achava que comia pouco. E aí ela mostrou o dia a dia de quando ela era obesa. E ela conseguiu perder os 30 quilos e o dia a dia dela hoje. Então eu vou te mostrar que talvez você esteja se enganando, achando que está comendo pouco, mas na verdade você não está comendo. E o mais chocante dessa história toda é que ela está comendo muito mais agora nessa fase de emagrecimento do que antes, quando ela era obesa. Eu vou te mostrar tudinho no dia a dia dela, de como era a rotina dela antes e como é a rotina dela agora. Talvez você vai se identificar e vai analisar o que você pode mudar no seu dia a dia ou o que você está se auto-sabotando para você não conseguir emagrecer, porque afinal alguma coisa está errada. Então vamos prestar atenção, vamos ver o que a Ana comia antes. Eu tomei um dia sendo uma pessoa obesa que não faz dieta. Antes de ir pra faculdade eu tomei um Yakult e na aula eu tomei um suquinho de maracujá. No intervalo eu comi uma croissant de frango. Depois que acabou a aula, eu comi 4 dadinhos e babalu e house preta, porque assim eu tô com dor de garganta, senti que tava com mau hálito. Então vamos analisar aqui o café da manhã, o período da manhã. Se vocês perceberem, não foi nada exagerado. Ela tomou um suquinho que aparentemente é muito inofensivo, mas se a gente vai ver essa quantidade de calorias que tem nesse suquinho, enfim, nessas 2 balinhas que ela come, mais aquele house, mais aquelas coisinhas que parecem inofensivas, vai dar uma quantidade de calorias que você poderia fazer uma refeição completa. Então, às vezes a gente se engana achando que tá comendo pouco. Ela comeu um croissant também, que você vai achar, mas um croissant é tranquilo, mas aí você vai ver a quantidade de caloria, a quantidade de gordura que tem nele. Se você comer isso todos os dias, na verdade você vai ver que você come pouco em saciedade, mas você come muito em caloria, porque esses alimentos que têm mais gorduras, geralmente eles têm muita caloria. Então, 2 balinhas, beleza, mas se você somar as 2 balinhas que você come agora, as 2 balinhas que você come depois, mais um chiclete, mais não sei o que, mais um suquinho de caixinha que vai ter 170 calorias, você vai ver no final do dia essas coisinhas que você acha que não dá problema nenhum, vai ter 600, 700 calorias tranquilamente para mais. Então, às vezes a gente se engana achando que uma refeição ela pode prejudicar o nosso emagrecimento e na verdade é o contrário. Essas besteirinhas que é inofensiva é que na verdade prejudica o seu dia a dia. Agora vamos analisar, eu vou voltar um pouquinho aqui, o almoço dela, tá? E babalu e house preta, porque assim eu tô com dor de garganta, senti que tava com mau hálito. Meu almoço foi parmegiana, fritas, legumes, arroz e feijão. Tava, olha, uma delícia. De bebida. Assim, ó, analisando o almoço dela, não é um almoço ruim, péssimo, meu Deus do céu, comeu ali uma pizza no almoço. Não. Ela tem umas bases boas, que é o arroz, o feijão, ali ela tem os legumes, mas o que ela fez? A proteína, onde é muito importante tu ter uma fonte de proteína, principalmente em todas as refeições, mas na nossa refeição ali de almoço, onde ela vai fazer realmente a refeição que é a mais forte dela, ela não tem uma proteína realmente magra e tal, ela tem uma quantidade de proteína pequena, com uma quantidade de queijo muito grande, que vai ser uma quantidade de gordura maior, além de ser frita, né? Porque eu acho que foi uma parmegiana, então ela é frita, tem ali o queijo, tem a questão também do presunto, do molho. Então, aonde ela teria a fonte de proteína que era muito importante, que é a carne, né? Ou outra fonte de proteína animal, ou não, né? Depende. Mas ela pega essa fonte de proteína e coloca gordura, coloca fritura. Esse é o prejudicial dessa refeição. Aí, além dessa parte dessa carne, aonde vai ter uma quantidade de caloria grande, né? Porque afinal, a parmegiana, ela é frita, ela tem a farinha, enfim, tem a batata frita também, né? Então, se você faz isso todos os dias, uma vez ou outra, não tem problema. Agora, se você faz isso todos os dias, somado no final da semana, você vai sim não emagrecer ou então ganhar peso, isso é óbvio. Mais chiclete.
Depois um babalu. Depois da aula de tarde, eu e meus amigos fomos beber. Tomei uma GT, depois tomei um copo de gin com energia. Então, eu acho aqui, analisando, que provavelmente essa não é a rotina dela do dia a dia, de sair da faculdade e beber. Eu acho que, obviamente, que não é. Mas se ela faz isso com certa frequência, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, isso é muito ruim para o emagrecimento. Bebida de álcool, junto com açúcar ali. Então, ela não comeu algo que tu vai dizer assim, nossa, eu não como nada. Tipo assim, eu não como nada, não come nada que você está sentindo, mas o seu corpo tá. Então, essas coisas são muito calóricas e você não sente. Por isso que eu digo que hoje ela tá comendo muito mais do que antes de estar emagrecendo. Porque antes ela comia coisas que pareciam que não ia, são coisas que não enchem, né? E quando você come algo que não enche, tipo um pedacinho de chocolate, uma balinha, uma bebida alcoólica, o suquinho, você acha assim, não, é tranquilo. Mas se a gente for somar no final do dia, isso é muito mais calórico do que você comer um pratão de arroz, feijão e carne. As pessoas, elas ainda não entenderam que não é porque você sente aquela sensação de saciedade, que é a sensação de, tipo assim, agora sim você vai engordar. Não, na verdade, se você está satisfeito, seu corpo está falando que está satisfeito, é porque você vai parar de comer, né? E aqui não. Quando você come essas coisas que parecem inofensivas, que você não tem aquele sentimento de saciedade, você vai bebendo, comendo. Quando você vai ver, o estrago já foi feito, entende? Então não é porque você não tem a sensação de saciedade que quer dizer que você não tá emagrecendo, muito pelo contrário. Gelo e mais uma Heineken. Tá, ela bebeu mais. Cheguei em casa e me troquei pra ir na academia. Aí você vai ver uma cerveja, mais um drink e mais outra cerveja ali, 600, 700 calorias tranquila, aonde você vai dizer assim, nossa, nem comi nada no dia e tal. Foi, muita caloria, tá? Sem necessidade. Eu não gravei lá porque não levo o celular, porque eu vou a pé. Tomei ela bebeu um Iopró antes de ir e não gostei. Mas comeu alguma coisa de proteína, né, gente? A janta que tinha em casa era pão maionese, com ovo, então eu passei maionese e ketchup. Com tomei suco natural de abacaxi. Fui dormir no meu namorado e à noite eu tomei 2,5 copos desse grandão. 2 copos de suco de uva. E foi isso minha alimentação do dia. Então, gente, olha só. Tudo que eu comi em um dia sendo uma pessoa Vamos analisar. Ela bebe muito suco de caixinha. Sucos, não é que ele é ruim, o natural, deixando claro, sucos de caixinha que tem aditivos, outras coisas, né? Isso é ruim. Estou falando sucos naturais ou outros tipos de suco. Ela bebe todos, né? Sendo natural ou não, ela bebe todos. Os sucos, no geral, vamos colocar no geral, eles têm calorias. Então, qualquer suco que você for beber vai ter caloria. Se você toma um suco mais concentrado, tipo aqueles de caixinha, ou aqueles de uva mesmo, que eles não têm tanto aditivos, é só o suco de uva mesmo, mas ele tem muita uva, e aí a uva ela também tem caloria. Então, para você fazer um suco de uva, você não vai beber só um cacho, às vezes, de suco. Você vai beber, sei lá, 5 cachos de uva dentro de um copo. Então, é esse tipo de cuidado que você tem que tomar, porque às vezes você acha, não comi nada demais. Mas é esses líquidos que são inofensivos. Eu acho que na cabeça dela, como na sua também, eu não como muito. E na verdade é o contrário. Come pouco em saciedade, muito em calorias vazias. Ela também quase não comeu proteína, não sei se vocês repararam, ela tomou um Iopró ali, que tem 15 gramas de proteína, mas é muito pouco, né? Durante o dia ela comeu ali a parmegiana, que é pouco também. Croissant, praticamente era só gordura e carboidrato. De noite ela comeu um ovo, que tem 6 gramas de proteína, quase nada de proteína. No dia dela foi muito açúcar, muita gordura, muitos aditivos, poucas, né? Alimentos, vamos dizer, saudáveis, naturais, que isso no final do dia não vai fechar, balança não vai fechar. Por isso que eu digo pra vocês, mas eu tô gorda, eu como fruta, como legumes. Ela comeu também, ela comeu legumes, comeu arroz, comeu feijão, na cabeça dela comeu a carne também, né? Mas
Os 80% vocês notaram que são alimentos industrializados, com muito aditivo, com muito açúcar e com muita caloria? Então vamos combinar isso? Agora a gente vai comparar como ela está fazendo agora, depois dela emagrecer 30 quilos. Então compare o antes dela e o depois. Tudo que eu como num dia depois de ter perdido 30 quilos. Só de lembrar, tá? A Ana, eu já acompanho ela há um tempo, tá? No Instagram. Ela fazia uso de Ozempic, então foi junto ao Ozempic, deixando claro que o Ozempic por si só, ele não vai mudar absolutamente nada. Então, assim, ela teve muita determinação, ela teve muito foco e isso a gente não pode tirar dela. Então, ela fez acompanhamento com o médico, ela tomou o Ozempic, né? E, enfim, e ela entendeu que para ela conseguir emagrecer, ela precisaria mudar os hábitos dela. Então, ela começou a ir numa academia, ela começou a mudar os hábitos alimentares dela e com isso ela emagreceu 30 quilos. Tanto que agora ela não usa mais o Ozempic e ela continua magra. Já vi muita gente que fala, mas é fácil, usando o Ozempic, usando medicação. Mas, gente, nenhuma coisa isolada vai te transformar, vai mudar a tua vida. Obviamente que aquilo vai te ajudar. Mas se você não quiser ser ajudada, não adianta. Já conheci pessoas bariátricas, já conheci pessoas que usavam medicações das mais fortes possíveis, já conheci pessoas que fizeram lipo, já fizeram cirurgia e hoje elas estão muito mais, com muito mais quantidade de gordura do que antes. Então, se você não quer, você não emagrece, tá? Então, não adianta você fazer ali uma bariátrica. É óbvio que você não vai ter fome, mas eu já conheci pessoas que o que elas faziam? Tomava líquidos, pouco líquido, né? Mas tomava líquidos calóricos. Ou ela comia M&M's, coisas que tinha aquela sensação de não saciedade. E elas conseguiam comer porque elas queriam ficar mastigando. Amendoim, esse tipo de coisa. Ficavam o dia inteiro beliscando e elas conseguiram o peso de volta. Então, não adianta você dizer assim, foi por causa disso, foi daquilo. Foi mérito dela, sim, dela ter entendido que ela ia fazer o uso da medicação, porém ela sabia que tinha que mudar hábitos, que ela tinha que ir para uma academia, que ela tinha que mudar os hábitos dela. Pegou uma nutricionista, pegou um personal, entendeu a importância disso para a vida dela e hoje ela continua perdendo peso e tendo um corpo onde ela sempre quis. Tá? Vamos ver aqui a rotina dela de alimentação. Tudo que eu como num dia depois de ter perdido 30 quilos. Tô gravando a minha alimentação completa por 10 dias seguidos. Esse é o dia 2 para mostrar a realidade de como que eu sigo meu planejamento alimentar. Lembrando que eu faço acompanhamento nutricional. Meu café da manhã foi o básico de sempre, pão integral com ovo, café preto com adoçante e mamão. Aí, olha a comparação do antes. O que ela comia? Um croissant, um suco, né? Umas balinhas. Aí você vai dizer assim, tá tranquilo. Aqui em Saciedade tem muito mais do que um croissant, porque ali não tinha fonte de proteína nenhuma, que ela colocou os 2 ovos, colocou 2 pães e mais uma mamão que ajuda na saciedade, né? Então ali tem fibras, tem fontes de fibras, tem a proteína, tem o café. Então é um café com poucas calorias, mas que te traz muita saciedade. Então, se você for comparar um com o outro, parece que aqui ela consegue a saciedade muito maior do que a outra, porque daí o outro parece que é muito vazio, e realmente é. Se eu comer 2, 3 balinhas, um croissant vazio, você vai ficar com fome. Aqui não. Ela comeu 2 pães, com 2 ovos e mais uma mamão. Então, te dá uma sensação de saciedade maior, isso é óbvio. No almoço, eu acabei esquecendo de gravar o começo. Aqui dá pra ver que tem a fonte de proteína, que é o franguinho, que é o arroz, o feijão e os legumes, né? Que é uma refeição bem completa. Mas eu basicamente só consegui comer um pedaço de frango porque tava muito duro. Então eu comi basicamente só a comida e tomei junto com esse chá verde de sabor frutas vermelhas, que é sem calorias. Esse foi um dia que eu fiz refeição livre. Pra conseguir comer o que eu queria comer, eu acabei pulando o café da tarde e deixando pra comer tudo na janta.
Comi essa batata aí que tinha catupiry e cheddar, mas eu não comi esse bacon e eu dividi isso aí por 2, tá? Pelo amor de Deus, não comi tudo isso sozinha. Dividi esse lanche, mas também não comi o bacon que veio com ele. E eu comi só metade do lanche porque era pra eu conseguir aguentar comer a sobremesa. Eu chuto que essa sobremesa devia ter umas 1000 calorias. Além do sorvete em cima, dentro do potinho tinha um petit gâteau. Mas eu dividi, então as calorias foram divididas pela metade. Tava muito gostoso. Eu amo doce. E de bebida eu tomei tudo com Coca Zero. Então o que a gente vai analisar aqui? Esse dia dela, ela fez a refeição livre e eu escolhi esse vídeo dela exatamente para mostrar um detalhe muito importante. Quando a gente entende sobre as calorias dos alimentos e entende sobre os alimentos. Ela entendeu que para dentro de uma refeição livre que ela vai fazer, ela pode escolher o que ela quiser. Mas ela não pode comer tudo às vezes o que ela quer. Porque às vezes a gente tá saciado, mas a gente quer ficar comendo toda hora. Então ela entendeu, não, quero comer um hambúrguer, mas eu não vou comer um hambúrguer inteiro. Eu posso comer metade do hambúrguer, porque eu sei que eu tenho uma batata ali. Não vou exagerar no bacon, né? E depois eu vou pegar metade da sobremesa. Então ela conseguiu comer o que ela queria da refeição, porém ela não exagerou. Então ela foi na metade do hambúrguer, tirou o bacon, dividiu a sobremesa. São essas coisas que depois que a gente entende sobre alimentação, muda completamente. Porque senão o que acontece? Ah, não, hoje é sábado, sextou, né? Geralmente no sextou. O que tu vai no restaurante? Tu vai pegar 2 hambúrguer, batata com cheddar, com um monte de bacon, depois tu vai pegar um sorvete, depois tu vai comer um brownie. E aí você não tem noção nenhuma. Ela não. Ela entendeu que ela pode comer o que ela quiser nessa refeição dela, porém, ela teve que fazer algumas escolhas. Ah, não precisa comer tudo isso de bacon, não precisa comer tudo isso de maionese, não precisa comer tudo isso de doce. Então, eu vou comer metade do hambúrguer, um pouco menos de bacon e menos açúcar. Então, esses equilíbrios que a gente vai fazendo durante o entendimento quando a gente faz uma reeducação alimentar, é o que vale para a vida toda. E agora que ela entendeu sobre como é o funcionamento do nosso corpo, né? De que é caloria, de como que funciona cada alimento, ela nunca mais vai voltar a engordar, a menos que dê alguns deslizes, né? Obviamente, porque a nossa vida não oscila muito, né? E ela tiver algum período onde ela não está muito bem, porém ela vai saber como voltar, porque ela não vai ficar entrando em dietas mirabolantes, porque agora ela entendeu como que funciona. Isso daqui tem muita caloria, isso daqui não preciso fazer, isso daqui tá, entendeu? Então é mais ou menos isso que ela fez. Ela não deixou de comer absolutamente nada. Vocês viram que ela ainda toma um refri, né? Porém agora ela tá tomando um refri zero. Aonde, claro, gente, é o mais saudável? Não, o mais saudável é a água. Mas ela entendeu que essas calorias vazias de dentro das bebidas, né, é aonde que prejudicava ela também muito. Então ela começou a trocar essas bebidas, onde tinha muito açúcar e aditivos, por bebidas que não tem, pelo menos o açúcar, então não vai engordar ela, né. Então esse vídeo, por que eu achei tão interessante? Porque a grande maioria das pessoas, elas acham que come muito pouco e não sabe por que estão emagrecendo. E na verdade, é o contrário, gente. Vocês comem muito em calorias e não em saciedade. Então, você comer de noite uma alface, mas comer o resto do dia extremamente ruim, né? O teu dia foi ruim, mas de noite, de noite é que engorda. Aí você não come à noite arroz e feijão porque você acha que engorda. E na verdade é o contrário, né? O arroz e feijão é um grande aliado para o emagrecimento. Acredite se quiser. Então você não precisa cortar arroz e feijão, não precisa cortar a janta, né? Você só precisa entender sobre os alimentos, como que funciona. Às vezes você também deixa de comer um alimento, por exemplo, o pão. Não vou comer pão porque o pão inflama, porque o pão tem carboidrato. Vou lá comer castanha, daí vai lá e come um pote inteiro de castanha que tem muito mais caloria do que se você comesse 2 pães. E te traz bem menos saciedade do que o pão. Então, se você quiser comer a castanha, você pode. Então, é só ajustar o pão com a castanha, uma proteína. Gente, parece simples, mas na cabeça de muitas pessoas não entra isso, né? Que é só a gente ajustar o que você faz durante o dia, que você vai conseguir emagrecer. Às vezes eu entro para dentro do consultório, a pessoa sempre me fala, olha só,
Eu não como muito, eu como pouco e eu não consigo emagrecer. Eu sempre pego e analiso o que ela come no dia a dia, o que ela faz. E sempre tem esses picos, e sempre tem esses pontos. Eu não como muito. Aí vai ver de noite o que ela faz. Ela não janta. Aí no final do dia ela faz o quê? Uma pipoca com chocolate. Uma pipoca com Nescau. Mas ela não comeu arroz e feijão porque engordava. Mas a pipoca tá tudo bem. Durante o dia ela foi lá, comeu uma fruta, beleza. Aí foi lá e comeu castanha. Aí foi lá e comeu bala. Aí foi lá e não sei o que. Ela deixou de comer uma refeição por achar que iria engordar, mas estava com fome, então ela ficou beliscando. Que essas beliscadas acabam engordando muito e não comeu uma refeição boa, né? Uma refeição com realmente que ia fazer te emagrecer. Porque uma refeição também não é só caloria, tá, galera? Porque todo mundo acha aí, olha o tanto de caloria. Não, a refeição não é assim. Às vezes uma quantidade de brigadeiro, por exemplo, tem a mesma quantidade de calorias que uma maçã. Porém, a gente sabe que a maçã, ela tem nutrientes e vitaminas diferentes do brigadeiro, que é açúcar, que é outras coisas. Então, assim, entre comer uma maçã e um brigadeiro, é óbvio que você vai comer uma maçã. Porém, se um dia você quiser, não, quero comer um brigadeiro, tô com vontade de comer um brigadeiro, não tem problema. É isso que vocês têm que entender, não é ele isoladamente que vai te engordar. E a maçã, no caso, ela tem coisas que ela vai te ajudar, e o brigadeiro não. Então, ela tem fibras, tem vitaminas e coisas ali que vão te ajudar. É a mesma coisa, um prato de arroz e feijão, ele vai ter a mesma quantidade, por exemplo, sei lá, com sanduíche XYZ. Só que aquele sanduíche não tem proteína, que aquele sanduíche não tem alguma vitamina, não tem nutriente, então ele muda completamente o nosso corpo diante dos mesmos alimentos, vocês entenderam? Porque a gente precisa de vitaminas, de proteína, carboidrato, gorduras. É claro que o que engorda é eu realmente comer muito mais do que eu gasto, é isso. Mas não adianta só pensar em calorias e não pensar em tudo isso que eu tô falando, em carboidrato, proteína e lipídio. Porque senão você vai emagrecer, ou não vai emagrecer, né? Depende. E você não vai ter um corpo legal, não vai ter uma saúde legal. Então, por isso que você tem que pensar em calorias, sim, mas você também tem que pensar no que você ingere, se tá conseguindo comer tudo que você precisa. Tudo para o seu corpo funcionar. Porque a gasolina aditivada ou a comum, ela é a mesma coisa. O que muda? Muda no seu carro, não muda? O que vai mudar no seu carro? Pensa, sabe? Então, é mais ou menos isso o alimento. Tem alimentos melhores e tem alimentos, não digo piores, mas que não tem nutrientes suficientes para você naquele momento. Que ele tá ali para você, se você quiser. Porém, se você comer todos os dias, não vai ser legal, né? Então, é mais ou menos isso a alimentação. Você tem que ter uma alimentação equilibrada 80% do seu tempo e 20% vai acontecer de você comer uma coisinha ou outra fora, até porque a gente vive nesse mundo que ele é totalmente diferente de uma vez, né? Onde a gente plantava, a gente, enfim, morava no sítio, é totalmente diferente. Hoje a gente vive na cidade, tem uma vida corrida, a gente trabalha em escritório, na frente de computador. Então, às vezes a gente não consegue dar o 100% e tá tudo bem. A gente precisa conseguir dar o 80% da nossa alimentação pra gente conseguir emagrecer. Então, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, mandem aqui no comentário e fale pra mim também se você também erra nessas pequenas coisinhas do dia a dia. Será que vocês erram também nessas coisas do dia a dia e acabam, né, botando a culpa na tireoide, em uma coisa que às vezes não é, né? Que a gente sabe que a culpa muitas vezes é nossa, 100% quase das vezes é nossa. Tá bom, gente? A gente se vê no próximo vídeo.